Então vamos lá começar a gravação da aula 6, na primeira parte da aula 6, ok? E hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre álgebra de Boolean, que a gente começou a falar no final da aula passada, e a gente vai ver algumas aplicações disso daí no nível de programação. Como eu disse para vocês já, a parte de álgebra de Boolean, ela, para quem trabalha com hardware, ela é muito importante, porque na hora que você vai estar lidando com hardware, você basicamente vai ter que ficar lidando com álgebra desse tipo aí, muito, muito, muito mesmo. Dominar isso daí é importante. Então eu tenho certeza que no final vocês vão estar sabendo isso, porque vocês vão aprender um pouco aqui na disciplina, vão usar um pouco para programar. Não vai aparecer, não deve aparecer nada muito sofisticado em relação a isso em termos de programação. É o que se espera. Um bom programa, a lógica de um bom programa, ela é simples, ela não é difícil de entender. Ela tem que ser mais simples, mas quando você vai mexer com hardware, você não tem esse luxo. Você acaba tendo que mexer com expressões, com lógicas bem complicadas que você vai ter que lidar. Então eu tenho certeza que no final vocês vão estar dominando isso daí, tá? A gente vai ver um pouquinho, o que a gente vai ver é o suficiente para a gente conseguir trabalhar com a parte de programação, tá bom? Então eu vou pegar aqui, essa entrada da Wikipédia em inglês, ela tá bem melhor do que a de português, infelizmente. E a gente vai usar ela aqui, que ela tem basicamente tudo que a gente precisa para discutir nessa aula no nível que a gente tá bom? Bem, o Pedro vai estar ajudando nessa parte da gravação, né, Pedro? Sim. Beleza, Pedro. Tá, basicamente a álgebra de Boolean ela trabalha com dois valores apenas, que seriam É true and true false. and false. Ou, em português, Verdadeiro e falso. ou, se você quiser, zero ou um. Ou com corrente e sem corrente. Ou com voltagem e sem voltagem. Ou qualquer coisa que você consiga ter dois estados, você consegue lidar, é, pode tratar como uma variável booleana. Mas além disso, você tem que ter as operações que você faz em cima da álgebra booleana, certo? Na hora que você vai fazer as operações, é outra coisa. Aí que se caracteriza como uma álgebra. E basicamente nós temos três operações básicas que a gente faz com valores booleanos, que seriam And, AND, or, OR e not. e NOT. Você pode rapidamente explicar como é que funciona cada um deles? O que é o AND? O que ele faz? O and ele confirma se as duas são verdadeiras. E se as duas forem verdadeiras, o AND é verdadeiro, Uhum. né? Isso aí, o AND também você pode chamar de conjunção. Ele é uma conjunção, é a conjunção dos dois valores, certo? Então você faz a conjunção dos dois valores, aí você com isso você tem o AND. O OR, o que ele tem? O Ele testa se um é verdadeiro. Então se um não for importa verdadeiro, qual beleza. ou se os dois são. Ele não tem problema se os dois forem verdadeiros, tá? Quando a gente está falando de lógica do dia a dia, a gente costuma a gente costuma tratar o ou um pouquinho diferente da lógica booleana. Por exemplo, se eu falar assim, ó, ou você, tá, ou você termina a sua tarefa, ou você não vai assistir televisão hoje, certo? Quando você escuta um negócio desse em casa, você sabe que ele está querendo dizer que vai ser uma coisa ou a outra, mas não as duas. Certo? Ele está querendo. A ideia de falar o ou, nesse caso, é um ou onde você não considera as duas possibilidades. Você considera que está colocando como duas alternativas e você vai pegar uma das duas alternativas. Mas não é assim que a gente trabalha com lógica, álgebra booleana e como é assim que a gente trabalha com programação. Quando você fala um ou, existe a possibilidade dos dois lados serem verdade. Se os dois lados forem verdade, você está ok também, e aí você ainda considera que é verdade, tá bom? Não vamos ter tanto problema assim de lidar com esse ou diferente, esse ou lógico de booleano aí, mas pode ser que a gente tenha alguma situação onde a gente caia nessa armadilha, digamos assim, de tratar o ou como um lado ou o outro, mas não os dois ao mesmo tempo, tá? E por fim, qual que é a outra última operação? O not, O not, ele inverte o valor. ele inverte o valor, tá? Aqui no Wikipedia, no começo, ele vai me dar, ó, a conjunção é o and ou e, a disjunção é o ou, e a negação, o negation aqui. E aí ele dá algumas notações, olha, de como é que a gente pode representar. Esse circunflexozinho grande aqui vai servir de e, ou coloca como and, certo? Ou o Vzinho aqui vai ser o or, ok?
O NOT pode ser representado de várias formas, pode ser com esse símbolozinho aqui antes, ou pode ser com um traçado por cima, é uma outra maneira de você colocar o NOT, ou uma exclamação antes. Tem várias formas de você representar o NOT. E aqui nós temos a tabela verdade dessas operações básicas, certo? Tabela verdade do x, y, x e y, x ou y e x not x, certo? Nós temos aqui a tabela verdade desse cara. Alguma dúvida? Então, só relembrando o que a gente viu na gravação passada, para a gente começar a sofisticar um pouquinho mais. Tranquilo? Tranquilo, professor. Aí, No cara, chat também. no chat tranquilo, né? Aí o que a gente viu? No finalzinho da aula passada a gente falou sobre um negócio que eu fiz duas tabelas verdades e eu mostrei que elas coincidiam. O resultado final coincidia nas duas expressões. E quando você tem, na álgebra booleana, duas expressões que têm a mesma tabela verdade, a gente fala que essas expressões elas são equivalentes. O que uma fala, a outra fala também. O que uma diz, a outra diz também. Então eu posso usar qualquer uma das duas que vai dar o mesmo resultado, certo? Eu posso escolher aquela que faz mais sentido, aquela que logicamente parece mais claro para você descrever o que você está fazendo, tá bom? Então, uma das coisas que é mais útil, que a gente mais vai utilizar em programação, principalmente, é as leis de Morgan, ou de Morgan, as leis de Morgan. Ou certo seria falar as leis do De Morgan. De Morgan é o nome do cara. E basicamente, De Morgan, se você montar a tabela verdade dessa expressão aqui, do e dessa expressão não o não x ou não y, ela vai dar exatamente igual, certo? Então, esse cara desse lado, ele é equivalente, ele tem o mesma tabela verdade desse cara do outro lado. Isso aqui é o e aqui nós temos o OR. Uma maneira de você falar De Morgan é assim, ó, a conjunção de x e y é igual à negação da disjunção das negações. Parece um pouco confuso, mas no final é exatamente o que está acontecendo. E o contrário também é verdade. A disjunção é igual à negação da conjunção das negações. Certo? Nós vamos usar De Morgan. Eu acho que a gente pode fazer agora, antes da gente pegar e avançar com algumas outras coisas aqui. A gente vai usar De Morgan para fazer algumas transformações. De Morgan é mais fácil de você aplicar do que de você fazer as coisas na prática, entendeu? Então imagine que eu tenho uma expressão que ela é assim, ó. Ela é A and B or C. A and B or C, tá bom? Nós vamos querer saber qual que é a negação desse cara. Qual que é a negação desse cara? Então, dado esse cara aqui, eu quero a negação. Vamos colocar not. Tá? Not. Vou dar mais um espaço. Consegue ler tranquilo, Pedro, aí? Sim, sim. Eu vou querer fazer o not do A and B or C, certo? A expressão original que eu tenho é aquela lá em cima. Eu tenho a disjunção entre a conjunção de A e B e C, certo? Eu quero a negação dessa expressão aqui de cima. Hoje ainda deve ficar claro por que é importante você saber calcular rapidamente qual que é a negação de uma expressão, por mais complexa que ela seja. Como é que a gente faz para aplicar De Morgan nesse cara aqui? Eu estou querendo fazer o seguinte, ó. O primeiro passo que a gente vai fazer é o seguinte. Para eu aplicar De Morgan nesse daqui, a gente vai passar uma outra... Vamos pegar aquela parte de cima aqui. Bem, agora deu uma gaguejada. Eu vou pegar essa parte aqui e vou aplicar o De Morgan na disjunção. Aplicar o De Morgan na disjunção vai ser not A and B and not C. Pedro, fala para mim se você consegue enxergar exatamente o que eu fiz aqui. Que tá um De Morgan feito, mas o De Morgan só nessa parte do OR aqui, tá? Você concorda que tá? Não sei. Vamos voltar lá pro De Morgan então, ó. Olha o que o De Morgan diz. Eu estou fazendo só essa parte aqui. O X, quem que é o X? Opa, deixa eu ver se eu consigo mostrar as duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Subo aqui, consegue ver, beleza.
Professor, Oi, você podia repetir aquela preposição que você falou, do De Morgan? The O pessoal Morgan. também tá entendendo aqui no chat. Vamos lá, vocês podem ouvir depois a noite toda até decorar quando a gente colocar o vídeo no ar. É a, para você fazer De Morgan, você tem que a conjunção de x e y é igual à negação da disjunção das negações de x e negação de y. Então, basicamente, é assim: a conjunção corresponde à negação da disjunção das negações. E a disjunção corresponde à negação das conjunções das negações. Certo? Olha aqui, ó. É a negação da disjunção das negações. E aqui eu tenho a negação da conjunção das negações. Cara, essa aqui é mais uma frase de efeito do que qualquer outra coisa, tá? Não precisa decorar isso, não. É só ver se. É só uma maneira de você falar isso aqui bonitinho. Talvez você queira impressionar alguém. Tipo assim, ó, na hora que você estiver lá na hora do café da manhã, você solta isso daí para o pessoal achar que você. Nossa, é isso que você está aprendendo na universidade? Que legal. Mas vamos lá. Agora o que a gente tem que entender aqui é o seguinte, Pedro. Vamos pegar o De Morgan, que é esse daqui, olha, esse De Morgan da segunda expressão, que é uma disjunção. Aqui eu tenho uma disjunção entre dois caras, certo? Eu tenho a disjunção entre essa expressão aqui, A e B, e C. Essa é a disjunção entre A e B e C, tudo bem? Aí eu tenho que transformar isso por De Morgan, tudo bem, Pedro? Uhum. Quem que é? Quem que é o X? Olha aqui na minha tabelinha aqui. Quem que é o X A, nessa expressão? A, N, B, A, N, B, certo? Quem que é o Y? C. C. Então, quando eu transformo, eu aplico De Morgan, ele vai virar not, aqui, certo? Sim. Depois, abre parênteses, not, certo? Uhum. X, que é A e B, certo? Sim. E não C. Entendi. Tudo bem? Tudo bem. Tranquilo? Então, na verdade, a gente fez só uma substituição. A gente foi lá, trocou o X por A e B, trocou o Y por C e aplicou. Só que isso aqui não está legal ainda. Por quê? Porque a gente vai simplificar esse carinha aqui, not A e B, a gente vai aplicar De Morgan aqui também. Só que a gente vai aplicar De Morgan só nessa parte aqui de dentro. Certo? Então, nós vamos aplicar De Morgan de not A e B. Ok? Tá aí? Nós vamos fazer o seguinte, olha. Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui, abrir. Nós temos o seguinte: eu tenho A and B. E aí me diz, aplicando De Morgan, eu estou aplicando De Morgan em A e B. Como é que fica o De Morgan de A e B? Quem que é o A na expressão ali em cima? É o X. É o X. E o B é o Y. Então o que, que vai virar isso? Vai virar not, not, Not A, A, or, or, not, not B. B. Beleza? Então, olha só, o que, que nós temos? Nós temos que A e B, tá aqui, olha, A e B, opa, por que, que ele não quer mais? Tá aqui. A e B corresponde a esse cara aqui. Tudo bem? Tudo bem, Sim. Pedro? Vamos lá, agora o que, que a gente vai fazer? Olha só, nós vamos fazer a seguinte manobra. Nós vamos trocar, oh caramba, por quê? O choro não quer, beleza. O que, que nós vamos fazer? Ó, nós vamos pegar esse negócio aqui, vou copiar ele aqui embaixo. Eu estou fazendo da maneira formal do negócio. Depois a gente vai fazer uma fórmula, uma regrinha que é muito simples de aplicar e fica mais fácil. Mas é importante que vocês entendam por que, que ela funciona. Senão, você está só repetindo a parada lá e não vai resolver nada. O que, que a gente tem que fazer aqui? Ó? Eu vou pegar o A e B aqui dentro e vou trocar por essa expressão que a gente achou que é equivalente. Certo? E aí eu vou colocar essa expressão aqui. Beleza? A essa altura do campeonato você já deve estar falando, cara, será que isso aqui vai chegar em algum lugar? Será que isso aqui vai ficar bom de algum jeito? Eu tenho minhas dúvidas. Talvez não tenha escolhido um bom exemplo. Mas a gente vai persistir porque a gente não tem preguiça. A gente vai simplificar só no final, tá? Aí agora o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara aqui
esse cara aqui, que a gente descobriu que esse cara aqui do meio, olha só, esse cara aqui de dentro, quem que é, Pedro? Esse cara aqui de dentro, diga, Você garoto. pode um pouquinho. Não Ah, dá pra enxergar. não tá pra enxergar, beleza. Agora sim, né? Agora sim. Esse cara aqui de dentro é isso daqui, concorda? Sim. Sim? Então nós vamos substituir, olha, nós vamos pegar isso daqui. Vou colocar aqui. Eu vou pegar esse cara aqui, olha. Esse cara aqui, a gente já viu que é isso daqui, certo? E aí a gente vai colocar no lugar dessa expressão aqui, ó. E aí que vem elas. Cara, essa expressão que a gente obteve aqui, ela parece muito mais complicada do que a expressão original. E aí, antes eu estava com A e B ou C, e agora me aparece um not, 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 not A, or, not B, and, not C. Beleza? Parece até um trava-línguas isso aqui, né? Mas aí que vem o último passo. O último passo é o seguinte, tá? Tem uma outra expressão que a gente tem aqui, deixa eu ver se está em algum lugar. Não está aqui, mas a gente tem que é fácil de ver. Imagina que eu tenho o seguinte, olha, eu tenho not, not, x. O que que dá not, not, x? X. X. Not, not, x é x, né, Pedro? Se not, not, x é Pedro, not, not, x é x, Pedro. Então, o que que a gente tem é o seguinte, olha, tem que tomar bastante cuidado se a gente está aplicando corretamente, tá? Mas aqui eu tenho nessa posição aqui, olha, eu tenho um not, not. Certo? Tem que tomar cuidado com os parentes têm que ter feito corretamente, mas isso daqui é como se fosse not, not, x, onde o x é essa parte aqui de dentro. Então, na prática, eu posso substituir aquilo ali por, eu vou copiar tudo, eu posso substituir isso aqui tudo, tirando esses dois notes aqui, ó. Tira esse parênteses, inclusive. É isso, tira esse parênteses. É isto. Tira um parênteses na final, acho. Tem um parênteses no final. Não, é assim, ó. Eu tirei parênteses fora no lugar errado. Isso daqui tem que ser assim. Desse jeito, tá bom? É isso que a gente tem. Só que daí o que que a gente está vendo aqui agora de novo, Pedro? Eu tenho mais um not, not aqui no final, né? Ah, sim. Eu tenho mais um not, not. Então, na verdade, eu posso eliminar esse cara aqui também. E aí arrumar os parênteses. E aí vai ficar isso daqui, ó. Ok? Então, agora a gente terminou. Nós começamos. Eu vou colocar junto isso aqui. Nós começamos com. Nós começamos com. Cadê onde é que a gente está? Nós começamos com. Cadê? Eu acho que eu apaguei. Ah, tá aqui em cima. Nós começamos com aquele carinha ali, certo? Começamos com aquele carinha ali e acabamos com. Cadê? Acho que vou ter que parar essa gravação aqui porque eu acabei de perder tudo o que a gente fez ali. Só tenho que colocar. Vou colocar só o resultado final, mas acabou de sumir tudo que a gente fez ali. Muito bom. Parabéns. Parabéns para mim. Tá bom? Parei a gravação.